Olá, meus queridos amigos. Para quem não me conhece, eu sou Michael de Souza, professor de violão e guitarra no Terra da Música, e é um prazer estar aqui dando mais uma dica, dividindo conhecimento com você, tá bom? Já te convido de antemão a acessar a nossa plataforma de ensino, que é o terradamusica.com.br, e lá você encontra os melhores cursos com a melhor metodologia, com professores excepcionais, num preço extremamente acessível, tá bom? Então acesse agora a nossa plataforma terradamusica.com.br e conheça. Faça sua inscrição, estude um mês grátis e você vai ver que eu não estou brincando. Os cursos são ótimos. Lá você vai encontrar cursos de violão, de guitarra, de piano, de teclado, de bateria, de contrabaixo, de harmonia, de improvisação. Então, sim, são cursos extremamente bem feitos, com uma metodologia que vai favorecer a sua evolução. Beleza? Então, te aguardo lá. Hoje a dica é a seguinte: para você evoluir no violão e na guitarra, é imprescindível entender como funciona o braço do instrumento, como funciona a simetria. Assim você vai evitar de ter que decorar muitas coisas, ok? Bom, para começar, o violão e a guitarra podem ter diversas afinações. Mas nós temos uma principal, uma afinação estándar, né, que todo mundo toca, porque essa afinação é a mais funcional. É a afinação que te permite tocar com tranquilidade em qualquer tonalidade, né? As outras afinações, as afinações abertas, tipo Dá de Gá, ou afinação em Sol, ou afinação em Mi, enfim, são afinações interessantes para tocar em tonalidades específicas. Já a nossa afinação padrão, ela vai te servir para tocar em qualquer situação, qualquer estilo e qualquer tonalidade, beleza? Então é importantíssimo entender essa afinação, entender por que ela é como é, para você conseguir evoluir bem no instrumento. Bom, então vamos lá. O nosso instrumento é afinado em quartas. Essa corda grave é o Mi, então a próxima corda vai ser a quarta de Mi. No caso, Mi, Fá, Sol, Lá. Então a próxima corda é Lá. Depois a próxima corda é a quarta de Lá, então Lá, Si, Dó, Ré. Depois a próxima corda é a quarta de Ré, então Ré, Mi, Fá, Sol. Depois a quarta de Sol, Sol, Lá, Si, Dó. Opa! Essa corda deveria ser Dó. A segunda corda aqui no violão e na guitarra deveria ser Dó, mas não é Dó, é Si. Então aqui o padrão que era para ser em quartas passou a ser em terças. Só nessa relação da terceira para a segunda corda. E aí a gente vai entender por que daqui a pouco. Mas depois volta ao normal. Ó. Si, Si, Dó, Ré, Mi. A quarta de Si é Mi, então nós temos aqui um Mi de novo. Então, repetindo. Mi na sexta corda. A quarta de Mi, que é Lá. Então, na quinta corda nós temos a nota Lá. A quarta de Lá, que é Ré. Então, na quarta corda nós temos a nota Ré. A quarta de Ré, que é Sol. Então, a terceira corda é Sol. A quarta de Sol é Dó, mas a segunda corda está meio tom abaixo do que deveria. Então, anote aí mentalmente essa informação. A segunda corda está meio tom abaixo do que deveria estar, tá bom? E depois da segunda para a primeira corda, nós voltaremos a ter a relação de quarta. A segunda corda é Si e a quarta do Si é Mi, certo? Então, o violão é afinado em quartas, com exceção da relação entre a terceira e a segunda corda. Isso acontece porque nós temos na mão da escala apenas 4 dedos para manipular 6 cordas. Ou, se é um instrumento de 7 cordas, apenas 4 dedos para manipular 7 cordas. Ou, se é um instrumento de 8 cordas, apenas 4 dedos para manipular as 8 cordas. Então, era interessante que nós tivéssemos 2 cordas com a mesma afinação, porque assim com isso, uma pestana só já vai resolver 2 cordas. Então, eu vou ter as outras cordas para serem apertadas com os outros dedos que estão sobrando. Se eu tivesse todas as cordas, cada uma com uma afinação diferente, dependendo do acorde que eu fosse fazer, eu teria que ter 6 dedos para fazê-lo. E, como bem sabemos, isso não é possível. Então, nossos antepassados pensaram nessa solução, 2 cordas com a mesma afinação. Então, a sexta corda é Mi e a primeira corda também é Mi. Assim, com uma pestaninha só, nós resolvemos as 2 cordas, certo?
Só que, ao invés dos caras mudarem a relação só na última corda, eles mudaram numa corda anterior. Eu vou mostrar por quê. Mas, dando o exemplo do que seria mudando só na última corda, nós teríamos Mi, a quarta do Mi que é Lá, a quarta do Lá que é Ré, a quarta do Ré que é Sol, a quarta do Sol que é Dó, a quarta do Dó que é Fá, aí a gente desceria o Fá para Mi e ficaria com essas duas cordas aqui com uma afinação. Poxa, então por que eles não optaram por essa solução? Simples. Quando você estuda formação de acorde, e se você ainda não estudou, acesse o Terra da Música para poder estudar. Quando você estuda formação de acorde, você descobre que tanto o acorde maior quanto o acorde menor possuem uma quinta justa, né? Um acorde é formado por terças superpostas, né? Um exemplo, Dó, a terça do Dó é Mi, a terça do Mi é Sol. Então o acorde de Dó é Dó, a terça do Dó que é Mi, a terça do Mi que é Sol. Dó, Mi, Sol. Só que como esse acorde é Dó, eu vou analisar a relação dessas outras notas com o Dó. O Mi a gente já sabe que é a terça de Dó, o Sol é a terça de Mi. Poxa, mas o que o Sol é de Dó? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a quinta de Dó. Então, Dó, tanto maior quanto menor, tem a nota Sol dentro dele, tem uma quinta dentro dele. Isso acontece com qualquer outro acorde maior ou menor. Todos eles têm uma quinta justa dentro deles. Então, aí que está a genialidade dessa afinação. A segunda corda, sendo alterada meio tom abaixo, ela passou a ser a quinta, passou a ser o intervalo de quinta justa em relação à sexta corda e à primeira corda, que são repetições. Então, ó, a sexta corda é Mi, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a quinta de Mi é Si. Então, a segunda corda passou a ser Si, que é a quinta de Mi. Ok? Tanto faz Mi maior quanto Mi menor terão a nota Si dentro dele. Então, com essa solução, eu posso fazer uma pestana só e resolver 3 cordas. Eu vou resolver a sexta corda e a primeira corda, porque elas são a mesma nota, em oitavas diferentes. E eu também vou conseguir resolver com isso a segunda corda, porque a segunda corda é a quinta, é o quinto grau em relação a essas duas outras cordas. Então, vai estar dentro do acorde. Ou seja, com uma pestana só, eu vou fazer, por exemplo, agora aqui na terceira casa, eu tenho a nota Sol aqui na sexta corda, eu tenho a nota Sol de novo na primeira corda, e eu tenho a nota Ré na segunda corda, que é a quinta de Sol. Então, tanto Sol maior quanto Sol menor, essas 3 cordas já estão resolvidas. E é por isso que essa afinação é tão difundida e tão importante para a estrutura do nosso instrumento. Porque com isso eu vou conseguir economizar muitos dedos por conta da afinação ser o que ela é, certo? Agora vamos aos macetes, né? Como é que isso me ajuda a entender o braço do instrumento e como é que eu consigo evoluir a partir desse conhecimento. Bom, a primeira informação que eu te dei é que o violão é afinado em quartas. Ponto. Então, anota bem mentalmente essa informação. O violão é afinado em quartas. E a guitarra também, obviamente. Um intervalo de quarta justa tem 2 tons e meio. 2 tons e meio são 5 casas aqui no braço do violão. Bom, eu não estou entendendo nada que você está falando em relação a intervalos. Então, para de assistir esse vídeo agora e vá estudar intervalos. Intervalo é o alicerce para tudo que você vai construir em música. Formação de acorde é intervalos, escalas é intervalos, campo harmônico, intervalos, tudo depende de ter um bom conhecimento em relação a este assunto, ok? Então, se matricule lá no Terra da Música e vá estudar intervalos, certo? Agora, voltando aqui, todo intervalo de quarta justa tem 2 tons e meio. 2 tons e meio são 5 casas aqui no braço do nosso instrumento. Então, se eu fiz alguma coisa na sexta corda, qualquer coisa, basta contar 5 casas para trás, 1, 2, 3, 4, 5, que essa mesma nota está na corda de baixo. Entendeu? Então, ó, fiz aqui uma nota Lá. 1, 2, 3, 4, 5, fui para a corda de baixo, Lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, fui para a corda de baixo, Lá de novo.
1, 2, 3, 4, 5, fui para a corda de baixo. Lá de novo. Então, as coisas sempre se repetem de 5 em 5 casas no braço do violão e da guitarra, obviamente, bastando para isso eu descer para a corda imediatamente inferior. Contando 5 casas para trás, eu desço para a corda de baixo. Mas eu posso fazer o contrário, eu posso contar 5 casas para frente e subir. Então, se eu fiz uma nota aqui, por exemplo, estou fazendo a nota Dó na terceira corda, contei 5 casas para frente, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou para a corda de cima, é a mesma nota. 1, 2, 3, 4, 5 casas, vou para a corda de cima, mesma nota. 1, 2, 3, 4, 5 casas, vou para a corda de cima, a mesma nota. Entenderam o conceito? Então, se eu faço uma frase aqui, eu posso contar 5 casas para trás, 1, 2, 3, 4, 5, descer para as cordas de baixo e fazer a mesma frase. Absolutamente a mesma frase, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o contrário também funciona. Se eu estou aqui na terceira corda, por exemplo, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, vou para as cordas de cima. Absolutamente a mesma frase. 1, 2, 3, 4, 5, vou para a corda de cima. Absolutamente a mesma frase. 1, 2, 3, 4, 5, vou para a corda de cima. Absolutamente a mesma frase. Entenderam o conceito? Isso vai funcionar com todas as cordas, com exceção da segunda corda, porque ela está meio tom abaixo do que deveria, certo? Então eu preciso compensar essa diferença de afinação. Quando eu vou para a segunda corda, quando eu chego na segunda corda, eu preciso lembrar que ela está meio tom abaixo do que deveria. Então eu só preciso subir uma casa na segunda corda para compensar a diferença de afinação. Um exemplo, ó, toquei uma nota aqui na terceira corda. Contei 5 casas para trás, 1, 2, 3, 4, 5, fui para a corda de baixo. Se eu tocar agora, não vai ser a mesma nota, porque a segunda corda, ó, não foi a mesma nota. Porque a segunda corda está meio tom abaixo do que ela deveria estar. Então eu preciso compensar essa diferença de afinação subindo uma casa. Então 1, 2, 3, 4, 5, vou para a segunda corda, mas subo uma casa. Aí é a mesma nota, ok? Então esse probleminha só acontece na segunda corda, porque ela está meio tom abaixo do que ela deveria. Agora, com o conhecimento que você acabou de adquirir nesse vídeo, você vai ser capaz de tocar tudo o que você precisa em qualquer região do braço do instrumento, bastando para isso contar 5 casas para trás e indo para a corda de baixo, ou 5 casas para frente e indo para a corda de cima. Por exemplo, fiz esse acorde aqui, ó, Mi com sétima maior. Vou contar 5 casas para trás, 1, 2, 3, 4, 5, vou para as cordas de baixo. Se tiver uma nota qualquer que caia na segunda corda, eu preciso subir a segunda corda meio tom para compensar a diferença de afinação. Absolutamente o mesmo acorde. Ok? Outro acorde. Isso aqui é um Ré com sétima maior e baixa em Fá sustenido. Vou contar 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Fui para as cordas de baixo. O dedo que cair na segunda corda, eu tenho que subir meio tom para compensar a diferença de afinação. Pronto. Absolutamente o mesmo acorde. Vou pegar um outro acorde agora. Fá com sétima maior e baixa em Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vou para as cordas de baixo. Mas o dedo que caiu na segunda corda eu vou subir meio tom. Pronto. Absolutamente o mesmo acorde. Vou fazer outro acorde. Sol 7 bemol 9. 1, 2, 3, 4, 5. Fui para as cordas de baixo. O dedo da segunda corda eu vou subir meio tom para compensar. Certo? Vou fazer então com o desenho da escala maior. Por exemplo... contar 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, cordas de baixo.
Quando eu chegar na segunda corda, eu tenho que subir meio tom para compensar a diferença de afinação. Beleza? Um outro acorde, Ré maior. 1, 2, 3, 4, 5 cordas de baixo. O dedo da segunda corda eu vou subir meio tom para compensar. Ré maior. 1, 2, 3, 4, 5, vou para as cordas de baixo. O dedo da segunda corda eu vou subir meio tom para compensar. Ré maior. Então, esse Ré maior é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse. Então, tudo no nosso instrumento é simétrico. Tudo que você faz num lugar, você pode mudar para outro lugar e vai continuar funcionando da mesma maneira. Beleza? Gostou da dica? Marque um amigo que você acha que precise aprender, que precise saber disso e acesse os nossos cursos no Terra da Música. Faça o seu cadastro. Você vai ganhar 1 mês de graça para conhecer o portal e depois tenho certeza que você vai ficar conosco. Beleza? Um abração e até a próxima.